palavra, não segundo a linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Deus. Fala, Espírito Santo, a todos nós, fala as nossas vidas, fala os nossos entendimentos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. A Deus seja a glória. Vivemos num mundo de intensas transformações. E nada há de mal nas transformações. Nós próprios somos chamados a sermos transformados. A palavra do Senhor nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Nós fomos destinados a uma transformação que nos leve a alcançarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, versículo 30. E antecede este versículo falando: portanto, aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Esse é o nosso destino. Nós vivemos, portanto, transformação. Não há mal nenhum em ser transformado. O problema está no que somos transformados. É isso que nós devemos ter a nossa atenção, no que estamos nos transformando. Estamos nos transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus? Ou estamos nos deformando, perdendo a imagem e semelhança do Senhor? Jesus, quando lhe foi perguntado: é justo pagar imposto a César? Jesus pediu uma moeda e perguntou: de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? E eles disseram: de César. E Jesus, portanto, disse: dai a César o que é de César. E completou: e dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. E o que é de César? O que tem a imagem e a inscrição de César. E o que é de Deus? É o que tem a imagem e a inscrição de Deus. E nós devemos dar a Deus o que é de Deus. É direito de Deus receber o que é de Deus.
E nós não damos a Deus com recursos, com dinheiro. Você dirá, pastor, mas nós não damos o nosso dízimo, nós não damos ofertas. Damos tudo isso por fidelidade, por amor. Mas há algo que Deus deseja que venhamos a dar a Ele. Venhamos a dar a Ele o que tem a imagem e a inscrição de Deus. Nos tempos de Jesus, como se fazia uma imagem? No tempo de Jesus, uma imagem ou era pintada ou era esculpida. Quando uma imagem era pintada, se acrescentava algo que não havia. Quando uma imagem era esculpida, se retirava algo que havia. E assim a imagem de Deus é formada em nós, se acrescentando o que não existe e se retirando o que é necessário se retirar. Essa é a forma pela qual a imagem é formada. E pela mão de Deus, essa imagem deve ser formada nas nossas vidas. E Deus nos predestinou a isto. Pela sua presciência, nos predestinou a todos sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz ainda que de glória em glória somos transformados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, como o Senhor pelo Espírito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, preste bem atenção neste contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos, mais uma vez a palavra, transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 18. Nós precisamos viver esse estado de contemplação que nos leva à transformação, contemplando a glória do Senhor. Existe um princípio tão interessante, eu fiz questão até mesmo de anotá-lo aqui, que é um princípio da lei da afinidade moral. Isso quer dizer, você é transformado segundo aquilo que você tem afinidade. Que você tem afinidade, você é transformado. O grande pregador A.W. Tozer disse uma palavra que se tornou comum no meio evangélico, e poucos sabem que é uma palavra pregada por A.W. Tozer, que fala sobre a transformação, onde ele diz, nós nos tornamos aquilo que amamos. Essa é a lei da afinidade moral. Aquilo que você ama, aquilo que você admira, isso começa a fazer parte do seu ser. Talvez isso explique, em parte, o grande e primeiro mandamento das Sagradas Escrituras, que é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de toda a tua alma, com todo o seu
entendimento. Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus. Ouve, Israel. Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus. Você é transformado contemplando a glória do Senhor. E você contempla a glória do Senhor amando ao Senhor. Portanto, esse princípio de amarmos a Deus acima de todas as coisas. Esse princípio de amarmos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser. Isso nos leva a sermos transformados naquilo que amamos, a recebermos a imagem e a semelhança do Senhor. Jesus mesmo disse: se vós me amais, fareis o que vos digo. Jesus disse de outra feita: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A Bíblia mesmo afirma: o cumprimento da lei é o amor. O perfeito cumprimento da lei, este vínculo da perfeição, é o amor. A pergunta é: o que temos amado? Se eu sou transformado, como disse o reverendo A.W. Tozer, naquilo que eu amo, talvez um dos maiores perigos que eu possa correr na minha vida é amar o que eu não deveria amar. A Bíblia diz: amando a Deus e odiando o pecado. O amor não tem apenas a face de amar, mas o amor também tem a face de aborrecer, de odiar, de não amar aquilo que é oposto ao que ele ama. Se eu amo a Deus, eu não posso amar o pecado. Se eu amo o pecado, eu não posso amar a Deus. É por isso que a Bíblia fala sobre um tipo de amizade que é amor. E diz que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. Assim como a amizade com Deus constitui inimizade com o mundo, porque o amor tem essa faceta. Quando você ama, a Bíblia fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará a um e aborrecerá o outro. Então não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, aquele que ama serve aquele ou aquilo que ama. Quem ama as riquezas serve as riquezas. Quem ama a Deus serve a Deus. Ninguém pode ter dois senhores. Nós precisamos aprender a viver plenamente essa transformação, a sermos transformados à imagem e à semelhança do Senhor. Por quê? Porque nós o amamos. O grande problema na nossa vida é que nós confundimos amor com uma ideia romântica. Entenda, não é que no amor não exista romantismo, não é isso que eu estou falando, mas com uma ideia romântica que eu sou dominado pelo amor, apaixonado. Quantos de nós temos essa ideia na nossa mente? Mas o amor,
ele é, antes de tudo, estou falando do verdadeiro amor, não apenas a paixão. Você pode ter no amor a paixão, mas você pode ter a paixão sem amor. Você tem uma decisão e não apenas um sentimento. Eu amo, acima de tudo, porque eu decido amar. Pois amar também é um mandamento. E como um mandamento, requer decisão, requer submissão, requer obediência a este mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar também é um mandamento. Volto a dizer o que a Bíblia diz: o cumprimento perfeito da lei é o amor. Então nós precisamos ter esse amor que nasce, o nosso amor por Deus nasce de um arrependimento de nossa parte, de estarmos longe de Deus, de estarmos rebeldes a Deus, de estarmos vivendo como inimigos de Deus, e tomamos uma decisão de amar a Deus. Então, esse amor que nós temos é um amor que vem não apenas por sentimento, mas por uma decisão, pelo querer. Se você não quiser amar, você não amará. Sabe que esse é um dos grandes problemas de restaurar relacionamentos. A nós, como igreja, a Bíblia diz que nos foi dado o ministério da reconciliação. E que ministério difícil é reconciliar partes. Partes que muitas vezes são irreconciliáveis. Quantas pessoas foram de amar e de admirar a invejar e depois até odiar? Como Saul. Saul, de fato, amava a Davi, admirava a Davi, mas Davi foi crescendo e o amor cedeu à inveja, e a inveja deu lugar ainda à ira, ao ódio. E aquele que amava a Davi, quis matar a Davi. Quantos amores há desse tipo que se transformam do amor de hoje no ódio de amanhã? Se você não tiver uma decisão, Davi amou a Saul, amou a Jonatas, tinha um sentimento por eles, e Davi não desistiu do seu amor, assim como Jonatas não desistiu do amor que tinha por Davi. A amizade entre Davi e Jonatas permaneceu. A amizade de Davi para com Saul permaneceu. Porque amor é uma decisão. Então você decide quem e o que você irá amar. E nós devemos ter sabedoria em escolher o que vamos amar, contemplando a glória de Deus. Quando eu falo de contemplar a glória de Deus, eu falo mais do que contemplar a pessoa de Deus. Eu falo de completar a glória do Senhor. Tudo que está ao redor de Deus. Pensemos naquela imagem de Apocalipse, quando João contemplou a glória de Deus. E como ele viu? Viu Deus assentado num trono. E ao redor de Deus, um arco-íris.
há coisas que estão próximas de Deus, que fazem parte da glória de Deus, esse arco-íris, esse trono, aquele mar de cristal, tudo isso era a visão da glória de Deus. Você concorda comigo? Era a visão da glória de Deus. Mas não era Deus. Você concorda comigo? Há coisas que não são Deus, mas que estão próximas de Deus, que fazem parte da glória de Deus, virtudes que nós devemos amar. Aleluia! Que nós devemos amar. E eu sou transformado naquilo que eu amo. E nós devemos amar estas coisas que fazem parte do Senhor. Do Senhor, no que eu estou falando, da glória do Senhor. Não são o Senhor. O arco-íris não é Deus. O trono não é Deus. O mar de cristal não é Deus. E hoje não estou aqui para dar o simbolismo do que é o arco-íris. Não estou aqui para dar o simbolismo do que significa o trono. Não estou aqui para dar o simbolismo do que significa o mar de cristal. Isso faremos se o Senhor nos permitir. Hoje eu estou aqui para dizer que quando nós contemplamos a glória de Deus, nós contemplamos mais do que apenas a pessoa de Deus. Nós contemplamos coisas em que Deus está presente. E nós temos coisas, atributos morais que fazem parte da glória de Deus. E nós temos que amar essas coisas. E quando amarmos essas coisas farão parte de nós. E se dizer, mas você está falando tanto de decisão e o sentimento. Eu gosto muito de uma frase também do doutor A.W. Tozer. Ele diz, e eu fiz questão de anotar para não cometer um erro, flores e cânticos de passarinhos não produzem a primavera. Mas, quando a primavera ocorre, todos esses sinais a acompanham. Sentimentos, simplesmente sentimentos, tanto quanto as flores e os cânticos dos passarinhos, em relação à primavera, não produzem o amor. Mas assim como a primavera, quando acontece, os cânticos dos passarinhos, as flores surgem. Assim, quando há o amor, os sentimentos surgem também. Há coisas que nós esperamos que, por elas estarem presentes, por elas simplesmente estarem presentes, tal estação, a primavera, esteja presente. Isso é difícil para nós brasileiros entendermos que as nossas estações, principalmente em regiões como a nossa, tropicais, não são tão intensas, não são tão marcadas. Ainda mais quando mais você sobe, quanto mais você chega, e chega à parte equatorial, aí você só tem praticamente duas estações, verão e inverno. No verão há menos chuva, no inverno há mais chuva. E sempre há chuva. Então, nós não vemos muito bem, mas numa região como a região europeia, num clima como o clima europeu, as estações são muito bem pronunciadas, são muito bem visíveis. Então, o inverno é bem inverno, a primavera é bem primavera, o verão é bem verão, o outono é bem outono. E não é o fato de termos flores presentes, de termos passarinhos cantando, ou pássaros cantando, que quer dizer que a primavera chegou, mas quando a primavera chega, tudo isso se apresenta. Tudo isso se apresenta. Nós tomarmos a decisão é que nos levará à primavera de nossas vidas. E na primavera de nossas vidas, os sentimentos se manifestarão. Nós precisamos tomar uma decisão do que
queremos amar. Todos nós com o rosto descoberto contemplamos como pelo espelho a glória do Senhor e somos transformados por essa glória. Pelo ato de contemplar, como aquele que ama contempla quem ama ou o que ama. Sabe, é tão interessante quando você ama algo, que esse algo ou alguém começa a fazer parte da sua vida. Casais muito bem casados começam a ficar tão semelhantes um ao outro, que muitas vezes eles parecem mais irmãos. Porque as pessoas vão olhando, e vão dizendo, puxa, não é que meramente eles têm o aspecto físico, mas é porque eles amam, e quando você ama, você é transformado naquilo que você ama. Então você começa a adquirir, você começa a falar, você começa a se referir. A palavra daquela pessoa tem importância para você, aquela pessoa tem uma importância para você. E assim também quando nós amamos a coisas, ou amamos a posturas, a sentimentos, isso também começa a fazer parte da nossa vida. Como eu disse, é a lei da afinidade moral. O que você ama? E então eu mudarei a minha pergunta. O que você tem escolhido amar? O que você tem escolhido amar? Isso é vital na minha vida e na tua vida. Eu entendi de uma maneira diferente aquilo que Paulo diz na epístola de Paulo aos Filipenses. Veja, lemos em Romanos sobre a transformação, pela transformação da nossa mente. E Paulo diz aqui em Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Isso assumiu uma nova visão para mim. Quando eu ocupo a minha mente com essas coisas, é o que eu estou determinando, eu estou decidindo dar valor. Em outras palavras, eu estou decidindo amar. E eu me tornarei aquilo que eu estou decidido a amar. E então, coisas como a justiça. A Bíblia nos diz que Jesus amou a justiça. E eu volto a dizer, a outra face do amor, o odiar. E explicarei melhor através desse texto de Hebreus 1:9, que diz que Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Amou a justiça e odiou a iniquidade. Nós precisamos aprender que quando você ama as coisas certas, você se aborrece, você detesta, você odeia as coisas erradas. Sabe, eu vou confessar a você que essa viagem à Alemanha, eu amei a Alemanha. Eu já estive em outros países da Europa, tudo isso pela graça de Deus e pela bondade dos homens, que sempre foram bondosos em nos receber. Quantas vezes a pastora Keila, junto com o pastor Alexandre, nos recebeu lá na Itália.
quando eles moravam fora de Roma, depois morando em Roma, sempre hospitaleiros, sempre gentis. A primeira vez que fomos, quando o Luca foi conosco e nos ajudou, e tantas pessoas nos ajudaram, eu me lembro com carinho, e aqui honro a Rejane, que um dia nos abençoou com as passagens, que Deus a tocou, e ela foi usada por Deus, e nós fomos até a Europa, estivemos não só na Itália, mas na França, estivemos depois sendo levados, porque o pastor Guilhem pagou nossas passagens para estarmos na Bélgica, e assim estivemos em inúmeros lugares, e sempre a graça de Deus, eu quero honrar as pessoas que nos abençoaram. Ser justo. Mas eu nunca estive num país, eu estive num país que eu fiquei apaixonado, talvez porque sou descendente de dinamarqueses, eu amei Copenhague, eu amei a Dinamarca, gostei da Noruega, gostei da Suécia, gostei muito da Suíça, quase que disse, o céu deve ser parecido com a Suíça. Quase, de tão perfeito que é a Suíça. Mas nunca me senti tão em casa. Foi uma coisa espiritual, muito estranha. Eu me sentia em casa, completamente em casa, na Alemanha. Como eu me sentia? Eu acho que os alemães também se confundiram, porque todos eles falavam comigo em alemão. Por que será? Não é? Por que será? Mas eu nunca me senti tão à vontade. O pensamento deles, a maneira deles fazerem tudo, a comida deles, tudo encaixava em mim perfeitamente. Eu amei a nação. Amei. E sabe o que começou a acontecer? As pessoas dizem, não, o alemão é muito insensível, muito duro, muito alemão. Eu tentei encontrar esse alemão. Porque eu e Luiziana, não sei se por causa do jeitinho de ser, mas nós fomos tão bem tratados. Mas quando você começa a amar algo, você começa a ser transformado naquilo que você ama. Uma coisa tão interessante, pequenas questões como o próprio atravessar a rua. Ninguém atravessa a rua fora do lugar certo. Eu achei aquilo tão lógico. Tão lógico. Ninguém anda na ciclovia. Ninguém faz. São umas coisas assim, porque é lógico. E cada vez mais eu ia amando. E cada vez mais tem a música que disseram que eu voltei americanizada. Eu voltei germanizado. Né? Por quê? Porque eu amei. Você não pode conquistar algo que você não ame, que você realmente não nutre, mas tem que haver uma decisão. Uma das coisas que nós temos que amar é a justiça. Por quê? Porque Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Nós temos que ter este caráter, esta afinidade moral com as coisas que Deus ama. Outra coisa, a sabedoria. Na Bíblia é chamada o sagrado saber. Esse sagrado saber que em tantas vezes é dito para ser amado. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, nos fala tantas vezes sobre amar a sabedoria. Guardar os mandamentos de Deus. Ouvir os seus conselhos. Acima de tudo, eu diria amar a verdade.
Por quê? Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você ama Jesus Cristo, você tem que amar o caminho, você tem que amar a verdade, você tem que amar a vida. Você precisa amar a verdade. E quem ama a verdade, assim como quem ama a justiça, odeia a iniquidade, quem ama a verdade, odeia a mentira. Aborrece a mentira. Quanto mais nós amarmos, quanto mais nós tivermos esta afinidade moral, essa decisão, como diz aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que nós amemos. E aí seremos transformados no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é virtuoso, no que tem louvor. Isto seremos transformados pela lei da afinidade moral. Nós nos tornamos aquilo que nos afeiçoamos. Se você começar a amar a mentira, você se tornará um mentiroso. Se você começar a amar o comer, você entrará no caminho da destemperança e da glutonaria. Se você amar a bebida, você entrará no caminho da bebedice e se tornará um bêbado. Todos nós precisamos decidir o que vamos e a quem vamos amar. E pela lei da afinidade moral, nós nos tornaremos aquilo que amamos. Então, escolhamos com sabedoria o que iremos amar. Escolhendo segundo os valores, os princípios das Sagradas Escrituras. Não seja dominado pelos medos. Há muitas pessoas que estão tomando as suas decisões, não segundo os seus valores, mas segundo os seus medos. A Bíblia diz que nós não devemos ser dominados por essas paixões. O medo é uma paixão. Eu não estou dizendo que você goste do medo. Eu não estou dizendo que você ama o medo. Eu estou dizendo que o medo é algo controlador. É algo que mexe com os seus sentimentos, que tira o controle de você. Nós temos que nos mover segundo os nossos valores, então temos que fazer escolhas. Escolhas. Meu amigo pastor Carlos Belar, sua esposa, Suzana Belar, um dia chegou perto dele, os dois já descansando, já em sua cama, e ela era ucraniana. E ela então chegou para o pastor Carlos Belar, tocou nele e disse: Belar, você me ama? E Belar, com muito sono, acabou respondendo mais sincero do que devia. E disse: Suzana, que escolha eu tenho? Isso é a resposta que se deu a uma esposa? Que escolha eu tenho? Eu tenho que te amar. Eu não posso abrir filiais por aí. Eu te amo, ou o que eu faço na minha vida? E ela, ucranianamente, ficou zangada.
E ele teve que se levantar e explicar, não, eu te amo, é que eu decidi te amar. E eu não vou desistir de te amar. E aí as coisas melhoraram. Não apenas ame o correto, dê as respostas corretas a quem você ama. Tá? Porque senão você pode se meter numa encrenca. Dê a resposta certa. Eu sei que, às vezes, as esposas falam coisas que os homens não conseguem entender. Eu sei que a gente, às vezes, tem dificuldades. Toda mulher, toda esposa, tem uma alegria de colocar o marido numa sinuca, como é que se diz? De bico. Numa sinuca de bico. Elas têm o dom. É o dom que elas têm. Elas falam coisas que o marido nenhum consegue entender. Minha esposa até hoje me pergunta se eu a amo. Eu digo que nós já temos quase 40 anos de casado e ela ainda tem dúvida. E por quê? Porque a mulher quer escutar sempre. E se você fala mais, ela quer escutar ainda mais. E eu já contei aqui, e cabe falar aqui, o que me aconteceu quando minha esposa me perguntou. Uma pergunta louca. Elas fazem essas perguntas, aquela pergunta que não importa o que você responda, você está frito. Elas fazem isso, geralmente, quando você não pode escapar. Quando você está dirigindo o carro, você não pode abrir a porta e pular. Então, ela te faz, é naquela hora que ela chega e ela faz a pergunta. E a minha esposa me fez essa pergunta. Ela disse para mim, meu amor, elas começam sempre como meu amor. O que você faria se eu não existisse? Isso é pergunta. Isso é uma impossibilidade, ela existe. O que você faria? O que isso transforma a nossa vida? E antes que eu pudesse responder, ela respondeu. Ela disse, já sei, casava com outra. E por uma pergunta que foi ela que fez, e por uma resposta que foi ela que deu, ficou zangada comigo. Ficou zangada comigo, você casava com outra, e não sei o que lá. Eu disse, meu Deus, me salva, me ajuda, me dá uma resposta que vem da revelação, aquela que o céu se abre, os anjos descem com o pergaminho dourado e te fala alguma coisa. E eu disse a ela, meu amor, você é minha primeira e minha última mulher. Eu não conheci nenhuma outra, e é verdade, nós não conhecemos a ninguém mais do que um ao outro. Eu tenho só a Luiziana e Luiziana só a mim. Tivemos esse privilégio. Tivemos esse privilégio. E eu disse, eu creio que você é a minha Eva, e eu sou como seu Adão. E eu creio, então, que você é a minha costela. E se a costela não existisse, só haveria uma maneira da costela não existir. É o corpo do qual ela foi tirada não existir. Portanto, se você não existisse, seria porque nem eu tão pouco teria existido. Não, foi revelação. Teve um anjo que cantou no ouvido, né, que soprou a resposta certa, porque isso só pode ser revelação. Fazer uma música, tudo bem. O que você ama, escolha o que você ama. Não ame o pecado, ame a santidade, e sabe o que acontecerá com você? Você será santo. Ame a justiça, não ame a iniquidade, e você não será iníquo, você será justo. Nós precisamos escolher com cuidado o que amamos. Se você percebe que você está amando algo que não deveria amar, mude. Desista deste amor errado. Comece a amar. Amar certo. Na ordem certa.
Coloque as coisas na sua ordem certa. As 2,5 tribos pediram a Moisés: sabe que o teu povo tem muito gado e a terra em que estamos é muito gado, é boa para o gado, permita-nos ficar nesta terra e nós faremos celeiros para o nosso gado, faremos cercados para o nosso gado e faremos cidades para os nossos filhos. Moisés disse: não, vocês irão com seus irmãos à conquista e depois voltarão e ficarão com essa terra. E Moisés conserta e diz: e vocês farão cidade para os seus filhos e cercado para os seus gados. Currais e currais para o seu gado. Coloque em ordem as coisas que você ama. Não coloque o gado na frente dos filhos. Porque, segundo o que você ama, serão os valores da sua vida. A lei da afinidade moral. Eu sei que essas palavras não estão muito comuns em nossos dias. As pessoas estão mais preocupadas em serem vitoriosas, mas se você for vitorioso amando a coisa errada, você será muito errado com uma vitória muito errada na sua vida. E o que nós precisamos é amar o certo, é amar o correto, é ter os valores certos e sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. Olhe o todo da glória de Deus, olhe o arco-íris, olhe o trono, olhe o mar de cristal, veja tudo aquilo, porque se você amar a glória de Deus, você será transformado de glória em glória. Há coisas que não são Deus, mas estão perto de Deus. As virtudes pertencem a Deus, pertencem à sua glória, e você e eu precisamos amar as virtudes. Deus amado, Deus querido, ajuda-nos para que possamos, aleluia, aleluias, amar ao Senhor, amar as coisas que o Senhor ama, contemplar a Tua glória. Queremos contemplar a Tua glória. Abre-nos os olhos para que possamos ver a glória de Deus. Mostra-nos a Tua glória, disse Moisés. Farei passar diante de Ti toda a minha bondade, a minha misericórdia. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória. Queremos ser transformados de glória em glória, de fé em fé, como pelo Senhor o Espírito. Aleluias. Aleluia. Dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor. Queremos amar o que é certo amar. Queremos, Senhor, amar o que devemos amar. Queremos ser transformados segundo o que amamos, Senhor. Não nos deixe amar as coisas erradas. Liberta-nos do amor equivocado, enganoso, que leva à destruição. Dá-nos o amor certo. Oh, glória a Deus. Fiquemos de pé. Erga suas mãos ao Senhor. Renda-se a Ele. Faça um compromisso seu com Ele. Eu quero me entregar a Ele aqui de todo o meu coração, com todo o meu ser. Aleluias. Aleluias. Eu sinto aqui o Espírito de Deus soprar nesse lugar. Eu sinto o Espírito de Deus aqui se mover no nosso meio. Batiza-nos com Teu amor, ó Senhor.
Encha-nos de amor, Jesus. Encha-nos de amor, Senhor. Que os sentimentos errados não tomem lugar na nossa vida. Que o amor equivocado não tenha lugar na nossa vida. Te amamos, Jesus. Te amamos, ó Pai. Te amamos, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Te amamos.